Passemos ao estudo da Epístola aos Hebreus. Hoje iniciaremos o 7º capítulo, em que o autor sacro retoma o tema do sumo sacerdócio de Cristo, interrompido no 5º capítulo. O professor Simon Kistemaker, em seu comentário desta carta, publicado pela editora Cultura Cristã, faz uma observação bem interessante sobre este capítulo. Ele afirma que a essência da seção doutrinária da Epístola aos Hebreus está na discussão sobre o sumo sacerdócio de Cristo, registrada no 7º capítulo. Todo o material que antecede este capítulo é introdutório. É, portanto, meu ouvinte, com bastante expectativa que devemos iniciar o 7º capítulo de Hebreus. Vamos à leitura do texto bíblico, mas para nossa melhor compreensão, lerei também os 2 versos finais do capítulo anterior, que servem de introdução a este. Acompanhe Hebreus 6, de 19 e 20, e o capítulo 7, do verso 1 ao 3, em que a palavra de Deus diz assim: a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Observamos que o escritor sacro começa agora a explicar a importância do Salmo 110, verso 4, que ele já havia citado no 5º capítulo e, como acabamos de ver, no último verso do capítulo 6. O Salmo 110, composto por Davi, é um dos chamados salmos messiânicos, porque contém profecias que aplicam-se a Cristo Jesus, o Messias, o ungido do Senhor. O verso 4 desse salmo diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mais uma vez, nós nos defrontamos com essa misteriosa pessoa chamada Melquisedeque, que viveu nos dias do patriarca Abraão. O Antigo Testamento é muito econômico em informações a seu respeito, e esse silêncio fez com que algumas teorias infundadas surgissem no decorrer da história. Escritores judeus, os manuscritos do Mar Morto e autores cristãos antigos interpretaram a pessoa de Melquisedeque de várias maneiras. Alguns defenderam que ele seria um anjo, um libertador escatológico, outros dizem que ele seria Sem, filho de Noé, que é a opinião de vários escritores judeus. Outros supõem que Melquisedeque teria sido um monarca cananeu da descendência de Cão, outro filho de Noé. E existem ainda os que os consideram um ser como Adão, diretamente criado por Deus, sem qualquer ascendência humana. É claro que essas suposições não têm qualquer base em que se apoiar e não devemos dar-lhes qualquer crédito. O silêncio da Escritura sobre um determinado assunto ou personagem não nos dá o direito de preencher as lacunas com fantasias. E uma vez que estamos penetrando no centro da parte doutrinária de Hebreus, é mais prudente que eu suba logo aos ombros dos gigantes da fé cristã que, muito antes dos nossos dias e com muita competência, debruçaram-se diligentemente sobre esta epístola. Assim, eu me socorro hoje do teólogo e reformador João Calvino. Em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Fiel, de São José dos Campos, estado de São Paulo, Calvino faz alguns destaques a propósito de Melquisedeque, a partir dos 3 versos iniciais do 7º capítulo,
que eu quero compartilhar com você. Antes, porém, é interessante observar que ele considera que o verbo ser no passado está implícito logo no início do verso de número 1. Veja que na tradução de Almeida, revista e atualizada, que é a minha e é a versão mais usada da Bíblia pelos protestantes brasileiros, o verso 1 diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão. Se nós fizermos o acréscimo que Calvino fez, o significado fica mais evidente. Aí nós leremos assim: porque foi este Melquisedeque, né? Foi este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão. Realmente, o verbo parece estar implícito no texto, e quando o empregamos claramente, fica mais fácil a compreensão. Bom, vamos aos destaques desta sessão. Primeiramente, Calvino chama a atenção para a singularidade de Melquisedeque. Isso está apoiado em Gênesis capítulo 14, versos 18 a 20. No período e na região em que ele e Abraão viveram, a superstição pagã era dominante. Não era ocorrência comum que fosse encontrado um homem mantendo em sua pureza o culto a Deus. Isso é mais notável quando consideramos que Melquisedeque morava próximo às cidades de Sodoma e Gomorra, tão devassas, tão promíscuas, que algum tempo depois viriam a ser destruídas por Deus. Os cananeus também eram seus vizinhos e não eram muito melhores. E assim, por todos os lados, Melquisedeque achava-se rodeado por pessoas ímpias. Calvino considera que, além do mais, o mundo todo havia naufragado na impiedade, de tal forma que dificilmente se podia crer que Deus fosse cultuado genuinamente em algum lugar ou por alguém além da família de Abraão. Era, pois, algo por demais notável que houvesse ainda um rei que não só preservara a religião genuína, mas ele próprio exercesse o ofício sacerdotal. Certamente era indispensável que tudo que existisse de excelente fosse encontrado naquele que seria feito tipo do Filho de Deus. À luz do Salmo 110, fica evidente que Cristo fora prefigurado nesse tipo. Não foi sem razão que Davi disse: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aliás, neste versículo, Calvino diz que se coloca diante da igreja um sublime mistério. Em seguida, o teólogo destaca 3 similaridades entre Cristo e o próprio Melquisedeque, que estão presentes no verso 2. A primeira similaridade está no título. Não há ausência de mistério em ser Melquisedeque chamado Rei de Justiça, porque, ainda que se atribua tal honra aos reis que governam com moderação e equidade, todavia este título pertence propriamente, exclusivamente a Cristo, visto que ele não só exerce um governo justo, mas, em acréscimo a isso, ele nos comunica a justiça de Deus. Isso ele faz, em parte, ao tornar possível que fôssemos considerados justos por meio de um gracioso ato de reconciliação. E, em parte, ao renovar-nos por meio de seu Espírito, de modo a vivermos vidas santas e piedosas. Dele, pois, de Jesus Cristo, pois, declara-se ser Rei de Justiça, em razão do que ele faz, comunicando justiça a todo o seu povo. Daqui se conclui que fora do seu reino nada existe senão pecado reinando entre os homens. Assim, quando o profeta Zacarias, no capítulo 9, verso 9, o compele a tomar posse de seu reino, como por um solene decreto divino, Zacarias assim o louva. Alegra-te muito, ó filha de Sião, eis, aí te vem o teu rei, justo,
e Salvador. O que o profeta pretende nos dizer é que essa justiça, que de outra forma nos faltaria, nos foi outorgada com a vinda de Cristo. Consideremos então que a Melquisedeque é atribuído o título de Rei de Justiça, porque ele tinha que ter as excelentes qualidades que o tornariam um tipo do Rei justo por excelência, que é Cristo Jesus. A segunda similaridade entre Melquisedeque e Cristo consiste no reinado de paz. Calvino considera que essa paz é o fruto da justiça sobre a qual o autor de Hebreus esteve falando. Daí se conclui que aonde quer que o reino de Cristo se estenda, ali deve haver paz, tal como vemos nos capítulos 2 e 9 de Isaías, por exemplo. Para os hebreus em geral, paz é sinônimo de uma condição de prosperidade e felicidade. Embora não descarte essa interpretação, Calvino, entretanto, prefere entendê-la como a paz interior que nos proporciona uma consciência tranquila e feliz aos olhos de Deus. Não se pode apreciar com propriedade o real valor de tal bênção, a menos que se descubra, por outro lado, como é terrível ser torturado por uma contínua inquietação, coisa que é inevitável para todos nós, até que nossas consciências sejam apaziguadas pela reconciliação com Deus, através de Cristo Jesus. Consideremos então que o reinado de Melquisedeque tinha que ser um reinado de paz, porque ele prefigurava Cristo, que é a nossa paz, e por meio de quem temos finalmente paz com Deus. A terceira similaridade entre Melquisedeque e Cristo, para Calvino, tem a ver com a falta de genealogia daquele rei sacerdote, como mostra o verso 3 do nosso texto. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Para ele, a intenção do autor sacro era expressar algo mais enfático do que o mero fato de a família de Melquisedeque ser obscura ou desconhecida. Tampouco Calvino se impressionou pela objeção de que a realidade não corresponderia à figura ou tipo de Cristo, já que Cristo tem um pai no céu e uma mãe na terra. O autor da carta prontamente revela seu significado ao adicionar a frase singular sem descendência ou parentesco, que são variações da expressão que aparece na nossa Bíblia, sem genealogia. Ao expressar-se assim, o autor exime Melquisedeque do que é comum a todos, ou seja, da lei geral de descendência por meio do nascimento, mostrando que não se deve buscar entre os homens seu nascimento, por certo que ele nasceu de pais terrenos. O autor, porém, não está discutindo aqui sobre ele na qualidade de um ser humano, mas, ao contrário, ele está estabelecendo Melquisedeque como tipo de Cristo. Portanto, o autor não permite que se veja nele algo mais além do que a Escritura ensina. Ao tratarmos de tudo o que tem a ver com Cristo, é preciso observar escrupulosamente que não temos de aceitar nada que não esteja revelado na palavra de Deus. Ora, visto que o Espírito Santo, ao introduzir esse rei como o mais eminente de seu tempo, não menciona sua origem, nem posteriormente faz qualquer menção de sua morte, por acaso o Espírito Santo não faz isso com o propósito de atribuir-lhe eternidade? O que foi prefigurado em Melquisedeque foi, na realidade, revelado em Cristo. Convém a nós, pois, estar satisfeitos com esta perspectiva moderada, pois, ao mostrar-nos Melquisedeque como alguém que nunca nasceu e que nunca morreu,
a Escritura está retratando a verdade de que para Cristo não existe nem começo e nem fim. Desse fato, aprendemos com quanta reverência e reserva devemos nos revestir ao tratar dos mistérios espirituais de Deus. O que o autor da epístola não pode encontrar escrito em algum lugar da Escritura, ele não só espontaneamente ignora, mas deseja que nós também o ignoremos. Com certeza, não nos é lícito depreender tudo sobre Cristo a partir de nossos próprios sentidos. Aqui não se deve imaginar Melquisedeque em sua capacidade individual, e sim como um santo tipo de Cristo. Não se deve concluir que foi por omissão ou por acidente ou por falta de recurso mental que o autor deixou de apresentar qualquer conexão familiar e nem sequer uma palavra sobre sua morte. O fato é que o Espírito Santo fez tal coisa propositalmente, com o fim de elevá-lo acima da origem comum dos homens. Tudo indica ser totalmente destituída de razão a conjectura daqueles que aceitam Melquisedeque como sendo Sem, filho de Noé. Se insistirmos em nos reportar a algum homem específico e conhecido, então não se confirmaria esta terceira similaridade entre Melquisedeque e Cristo Jesus. E por fim, Calvino chama a atenção para a expressão feito semelhante ao Filho de Deus, que está ainda no verso de número 3. Essa expressão está ali para que mantenhamos em nossa mente a analogia entre a realidade e o sinal. Melquisedeque é o sinal. Cristo é a realidade para a qual aquele sinal apontava. Desde aquele dia no passado, quando aquele rei sacerdote saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava de uma campanha militar vitoriosa e o abençoou. Melquisedeque sempre apontou para Cristo Jesus, e isso prova mais uma vez o que Russell Champlin afirmou, que a Epístola aos Hebreus é o supremo exemplo neotestamentário de como funcionam os tipos bíblicos. Tudo isso, meu ouvinte, exalta mais e mais a pessoa de nosso bondoso Salvador e Senhor. A Ele seja toda a glória, toda a honra e o louvor, hoje e eternamente. Amém.